dia, irmãos. Que Deus esteja nos abençoando e fortalecendo as nossas vidas e que Ele fale ao nosso coração através desse estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre Jó. Então, o título da lição é Jó, ousadia na oração. Vamos orar? Pai, nosso Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais de Ti, Senhor. Que essa palavra fale aos nossos corações e que nós possamos agradar a Ti cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Bom, a primeira parte da lição fala de como o relacionamento do homem com Deus mudou diante do nascimento de Jesus, né? Então, na lição nós temos aqui dizendo que no passado, né, no Velho Testamento, nós tínhamos um relacionamento com Deus de forma indireta, né? Apesar que nós vamos falar da ousadia na oração de Jó, nós sabemos que a forma como o homem se relacionava com Deus, através dos sacrifícios, né? Tinha o tabernáculo, tinha os utensílios, né? Os profetas, os sacerdotes, né? Era uma forma diferente. Então, em Levíticos 16, versículo 1 e 2, fala o seguinte: o Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aí Jesus nasce e o véu se rasga, né? O véu se rasga e lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 20, nós temos o quê? Pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Jesus nos dá o passe livre para nos comunicarmos com Deus, para orarmos a Deus, para termos intimidade com Deus. E aí, a palavra aqui da lição é uma palavra que é interessante aqui, né? Uma das palavras-chave dessa lição é intimidade. Então, Jó, ele experimenta, né? Agora falando de Jó, né? Jó, ele experimenta, ele tem uma experiência com Deus muito marcante, né? Então, Jó era um homem considerado justo, um homem temente a Deus, um homem bom, né? Então, nenhum de nós tem dúvida quanto a isso, e a Bíblia fala disso, né? Era um homem que agradava a Deus, é um homem que Deus via como diferenciado, né? E aí, no entanto, ao longo da história e da experiência que Jó vai tendo com Deus, ele mesmo percebe que ele estava familiarizado com Deus, né? Que ele buscava fazer as coisas corretas, mas que ele ainda não tinha uma intimidade como ele passou a ter com Deus depois da experiência que ele teve com Deus, né? No capítulo 42, versículos 5 e 6, nós temos o seguinte, de Jó: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Em uma outra versão nós temos o seguinte, até nós cantamos uma canção que fala sobre isso. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Interessante, né? Aos nossos olhos, quando a gente lê lá no começo da história de Jó, a gente acha Jó, né? E de fato Jó era um homem diferenciado.
Mas, à medida que ele vai tendo algumas experiências com Deus, ele mesmo chega à conclusão de que ele poderia melhorar essa experiência que ele tinha. A palavra que o autor da lição usa, ele fala que Jó, ele tinha familiaridade com Deus antes dessa experiência de oração e de contato com Deus, depois de todas as dificuldades que ele teve na vida. Então a lição fala que depois desse derramar dele diante de Deus, ele entende que ele agora tinha intimidade com Deus. E aí essa é uma palavra importante nesse estudo, a intimidade, que é diferente da familiaridade. Intimidade é conhecer mais, né? É estar mais perto, né? Então, quando você tem uma intimidade, é diferente, né? E aí, dentro disso, vem o segundo tópico, né, da lição, que fala o quê? A intimidade não desobriga a reverência. Então, na nossa sociedade hoje, nós estamos acostumados ao quê? Quando uma pessoa tem uma intimidade com a outra, ela chama a pessoa pelo apelido, ou ela, né, tem certos comportamentos com essa pessoa. Aqui, a lição nos exorta que faz parte dessa intimidade a gente reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. Reconhecer que esse Deus merece ser reverenciado e respeitado, né? E nós precisamos cultivar isso. Nós precisamos entender a posição que Deus tem diante de todo este universo, né? A intimidade não justifica a informalidade. Em Romanos 8,15 nós temos: porque o Espírito que vocês receberam de Deus torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito Santo dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Nós, né, quando nos referimos aos nossos pais, nós deveríamos, né, ter respeito. Hoje nós vemos na nossa sociedade uma distorção de valores, né? Mas Deus, nosso Pai, merece uma posição de respeito, de reverência, de destaque, né? E isso nós precisamos resgatar, né? Nós precisamos cultivar, colocar Deus na posição que Ele tem que estar, né? Em Apocalipse 7,12 diz assim: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje vemos as pessoas blasfemar contra Deus, né? E nós temos que colocar Deus, conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus, sabendo quem Ele é, nós temos que colocar Ele na posição de destaque e de reverência que Ele tem que estar. Só haverá grandeza quando houver humildade. Nesse tópico da lição, o autor ele relata a experiência que Jó teve com Deus. Em que sentido, né? Mostrando que em alguns momentos Jó ele queria mostrar a inocência dele diante de tudo que ele estava passando, né? Porque é importante a gente lembrar que as pessoas daquela época, elas acreditavam que as coisas aconteciam em decorrência de alguma coisa que a pessoa fazia, né? E hoje nós temos a consciência, né? Até porque a palavra de Deus nos fala, né? Que o sol nasce para o justo e para o injusto também, né? Que Deus
ele permite que algumas experiências nós passemos na nossa vida, né? E Jó, ele começa primeiro a tentar provar sua inocência, depois ele começa a ficar indignado, e num determinado momento dessa experiência que ele vai tendo com Deus, no capítulo 38, versículo 1, nós temos o seguinte: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Diz no versículo 2. Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Então aqui Deus começa a responder a Jó e faz com que Jó entenda que alguns questionamentos dele, né? E aí, diante dessa majestade de Deus, diante desse Deus Criador, que em Salmos diz, né, do Senhor é a terra e tudo e todos que nele habitam, Jó reconhece que precisa ser humilde diante de Deus, né? No capítulo 40 ainda, nós temos no versículo 8, ainda dentro da resposta que Deus dá para Jó: tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? E aí, né, Jó se dá conta, né, e se coloca humilde diante de Deus, né? E Deus se agrada com a nossa humildade, né? Deus se agrada com o reconhecimento que nós tenhamos da grandeza dele, né? Em 1 Pedro 5, versículo 5, diz o seguinte: cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então Deus, ele quer que nós reconheçamos, né, que a grandeza dele, né, e que nós tenhamos humildade para nos chegarmos diante de Deus. E aí, caminhando já para o encerramento do estudo, mais um dos tópicos da revista fala, né, o penúltimo tópico, né, já caminhando para o final: só haverá favor quando houver temor. Então, nós precisamos obedecer e temer a Deus, né? Em Jó 42:6, nós temos o seguinte: por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Jó percebe que diante desse Deus tão altíssimo, ele precisava reconhecer que Deus é soberano, né? Que Ele está no controle de todas as coisas. Então, nós temos em 2 Crônicas 7:14, Deus falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus quer que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas limitações e que nós deixemos Ele conduzir a nossa vida, né? Esse é o nosso desejo, né? Deus quer que nós entendamos isso e que deixemos Deus conduzir, e que é o melhor que nós temos a fazer. Então, o último tópico fala: só haverá resposta quando houver uma mudança. Então, Jó, ele mudou o curso de tudo quando ele se arrepende, quando ele se humilha, quando ele se coloca diante de Deus. E aí Deus responde, restituindo tudo que Jó tinha,
dando mais do que ele tinha. E aí, Davi nos ensina também sobre isso, quando ele fala: ó Senhor Deus, ouve a minha oração, não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Isso está em Salmo 143, versículo 1 e 2. Paulo também, em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 12, diz: não há justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, precisamos reconhecer, né, a nossa condição de pecador e nos arrependermos e nos colocarmos diante de Deus. Não há presente mais precioso do que entender que esse Deus é soberano e que esse Deus está no controle de todas as coisas e que só a presença dele nos basta. E então, o que dizer para finalizar tudo isso que nós pudemos destrinchar aqui dos versículos de Jó, né? O autor da lição coloca: gente de oração é gente temente, gente que sabe qual o seu lugar e o lugar daquele que está buscando. Gente que se aproxima de Deus com humildade, com temor, com reverência, com prudência, querendo mais o conhecer do que o receber, querendo mais a presença de Deus do que receber as bênçãos que esse Deus pode dar. É claro, irmãos, que em consequência dessa aproximação, nós receberemos a bênção, mas que nós possamos guardar aqui no nosso coração o que o salmista fala em Salmo 63, versículo 3: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Que nós possamos reconhecer tudo isso na nossa vida e, gratos a Deus, chegarmos a ter mais intimidade com Ele a cada dia e viver intensamente a presença de Deus, mais do que os favores que Ele pode nos oferecer. Que Deus abençoe a sua vida, você tenha uma ótima semana, junto desse Deus tão maravilhoso, na presença desse Deus tão maravilhoso que está no controle de todas as coisas. Um grande abraço e até a próxima lição.